material que estará à disposição de vocês dentro das redes sociais do Cindy Rochas, como a gente sempre faz. E aí, então, começando essa nossa apresentação, como manter relações de trabalho saudáveis, em primeiro lugar, cuidando da saúde física, eu compartilho com vocês essa postagem do SESI, no caso do SESI do Paraná, porque é uma postagem dessa semana, exatamente nessa linha da nossa preocupação. Ou seja, a promoção da saúde e o impacto dessa preocupação da saúde dos colaboradores na redução do absenteísmo, por exemplo. Como investir no bem-estar vai impactar o dia a dia da indústria. E isso, em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer atividade econômica, é fundamental, porque nós precisamos ter essa atenção. E quando isso não acontece, as implicações vêm para os relacionamentos, para a produtividade, para o aspecto jurídico também, em relação ao empregado, à empregada, ao seu empregador, os prepostos do empregador, processos judiciais, enfim. Por isso que é muito melhor se trabalhar em ações de prevenção do que depois, quando a gente tem que encarar reparações fruto de repente, um ambiente de trabalho que não mantém relações saudáveis, em que a atenção à pessoa ela é relegada para segundo plano, e isso tudo vai trazer consequências, implicações, inclusive como essa postagem do SESI retrata, no absenteísmo, ou seja, a falta ao trabalho, os atrasos, a produtividade, os relacionamentos. Então, essa questão está no cerne do ambiente de trabalho e, por óbvio, no interesse do empregador de que, como não pode prescindir de pessoas para o exercício da sua atividade econômica, por mais tecnologia que ele empreenda, aplicando capital, equipamentos, insumos, não pode prescindir da pessoa humana e, por isso, a contratação de empregados, de empregadas para atividades que fazem parte da sua atividade cotidiana, a promoção da saúde é fundamental. E, por isso mesmo, também uma outra figura que eu compartilho com vocês é sobre a palavra saúde, mostrando aí de forma até velada a pessoa trabalhando, um posto de trabalho, né, onde a saúde ela está umbilicalmente ligada à forma como nós nos comportamos, ao rendimento que nós temos, e isso em toda a sua integralidade. E por isso a preocupação que se deve ter, né? No aspecto legal, que é o nosso objetivo, né? Existem profissionais que atuam especificamente nessa área de saúde, são profissionais da área da saúde, a gente vai falar sobre eles também um pouco, mas o nosso foco aqui é o aspecto legal. E por isso mesmo, a gente tem que começar falando sobre como o regramento prevê a necessidade de cautelas, cuidados e ações na área de relações do trabalho, especificamente com o foco na saúde das pessoas. Isso já começa na Constituição Federal. Eu apresento para vocês o texto do artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que prevê que é direito dos trabalhadores, além de outros, a redução de riscos inerentes ao trabalho, mas através de quê? Por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, o legislador constituinte deixou muito claro de que o ser humano tem que ser cuidado, tem que ser atendido na sua integralidade, e isso diz respeito não só à constituição do ser humano, mas nos seus relacionamentos. E por isso mesmo não podia ser diferente no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, a atenção à redução de riscos que sejam inerentes ao trabalho deve ser uma preocupação constante. E por isso a previsão de que existam normas de saúde, higiene e segurança para que os ambientes de trabalho sejam efetivamente ambientes saudáveis, para que não seja um ambiente que cause adoecimento, que cause acidentes,
para que o ambiente de trabalho seja efetivamente um ambiente que produza riquezas, e não só para o empregador, mas também para o empregado, também para toda a sociedade que é beneficiada com a atividade econômica e que é fundamental. Então, a gente já vê essa preocupação na Constituição Federal. E por isso mesmo, como decorrência desse preceito constitucional, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, prevê no artigo 157, que eu apresento agora para vocês, de que as empresas devem cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, não apenas cumprir, mas fazer cumprir também. Então, existe uma ação do empregador e também uma ação de exigência, de fiscalização, se todos que estão envolvidos nesse processo do ambiente de trabalho estão obedecendo essas normas também. Normas de segurança do trabalho, mas também de medicina do trabalho, ou seja, aquilo que afeta a saúde de todas as pessoas que interagem no ambiente de trabalho. E, além disso, instruir os empregados quanto a precauções. Essas instruções elas devem ser feitas de forma sistemática, não é algo que é feito de forma eventual, uma vez só na admissão e depois, anos depois, mas é algo que tem que ser feito constantemente, através de ordens de serviço, portarias, mensagens, palestras, eventos, né? Para que essas cautelas, essas precauções, no sentido de evitar acidentes de trabalho, evitar doença ocupacional, mas também para que as pessoas tenham, se possível, a sua saúde pessoal, a saúde nos seus relacionamentos, a sua saúde mental, isso tudo seja fundamental. E, além disso, as empresas devem também adotar medidas que sejam determinadas. Determinadas por quem? Pelas autoridades competentes, por óbvio. Então, por isso que há um conjunto de ações que devem ser observadas com foco na saúde das pessoas, no ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos. E aí, quando a lei fala em relação a essas normas que devem ser observadas, como todos já sabem que atuam no mundo do trabalho, em regulamentação ao artigo 200 da CLT, que vai terminar a parte que trata de segurança e medicina do trabalho, foi editada a portaria 3.214 em 1976, regulamentando esses dispositivos através das chamadas normas regulamentadoras. E é aqui que a gente chega num ponto sensível. Isso porque a norma regulamentadora número 1, conhecida como NR1, que é a base inicial das normas regulamentadoras, né? Ela teve uma última alteração relevante no ano passado e com disposições que, inclusive, entrarão em vigor daqui a alguns meses, mais especificamente no final de maio próximo. E é justamente daí que nós vemos os cuidados e as cautelas que os empregadores devem ter em relação ao ambiente de trabalho saudável, por mudanças no texto da NR1 que ainda vão entrar em vigor, mas que já exigem um preparo, um planejamento dos empregadores. Por exemplo, compartilho com vocês o item 15314 da NR1, que diz que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger riscos que decorrem de agentes físicos, agentes químicos e biológicos, o que já vinha sendo observado pela legislação anterior, assim como riscos de acidente de trabalho, fatores ergonômicos devem ser considerados também, e também já havia essa preocupação, ainda que muitos não se atentassem de forma tão grande para os riscos ergonômicos, né? Mas já havia uma clara preocupação, inclusive uma norma regulamentadora tratando especificamente da ergonomia, né? Mas agora inserindo na NR1 essa previsão de que inclui também fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E essa parte final desse item da nova NR1, que vai entrar em vigor em maio próximo, falando sobre os riscos psicossociais do trabalho, é que chama a atenção agora para todos,
de que, óbvio, não vou apenas tratar dos riscos tradicionais do ambiente de trabalho, riscos físicos, ruído, poeira, riscos químicos, biológicos, dependendo da atividade, do contato com essas substâncias, né? Os acidentes próprios de cada atividade, nos riscos e nas peculiaridades de cada atividade, a ergonomia em relação aos postos de trabalho, né? Mas também riscos psicossociais. Isso porque, desde a Constituição de 88, também a previsão do nosso ordenamento é pelo cuidado do ser humano na sua integralidade, ou seja, também no seu aspecto mental, psicológico, dos relacionamentos sociais, e por isso a preocupação com o ambiente de trabalho. Então, a nova NR1, ela amplia esse escopo e coloca tudo sobre a necessidade de elaboração do chamado Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que agora, então, tem uma abrangência e uma importância maior do que tinha antes. Antigamente, nós tínhamos um programa que era bem mais limitado, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conhecido pela sigla PPRA, e que havia, então, na norma específica, a NR9, uma disposição muito limitada. O PGR, então, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele começa a ser tratado nas normas, na norma regulamentadora número 22, que é da mineração, prevendo o gerenciamento de riscos especificamente para a área de mineração, tanto de céu aberto quanto de subsolo. Agora não, agora esse tipo de programa de gerenciamento de riscos, ele já vem na NR1 para qualquer atividade econômica, para fazer efetivamente um mapeamento, um controle dos riscos dos quais as pessoas estão submetidas no ambiente de trabalho, exatamente para que se evite o adoecimento físico, psicológico, mental, nos relacionamentos interpessoais, na execução dos contratos de trabalho. Isso passa a ser fundamental. E por isso, então, a nossa preocupação, né? Nessa mesma vertente, também na NR1, dessa vez no subitem 15542, o controle da saúde dos empregados passa a ser uma necessidade de um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado. Vejam que nesse material que eu preparei, eu ainda sublinhei, tem que existir um processo preventivo, um processo planejado, sistemático e continuado para que se faça a classificação dos riscos ocupacionais, obedecendo ainda às demais normas regulamentadoras, com atenção também especial para a NR7, que trata do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Então, a gente passa a ter agora um outro momento, um outro patamar no cuidado da saúde dos colaboradores, o que vai exigir das empresas uma atenção ainda maior. Obviamente que isso já era algo natural, porque se eu tenho um ambiente saudável, eu vou ter menos absenteísmo, como a gente mencionou no início, a gente vai ter uma maior produtividade, a gente vai ter um ambiente mais feliz, onde as pessoas vão se sentir melhor. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para uma realidade. Se tem algo que é fundamental, é exatamente no nível de relacionamento que leva a uma necessidade cada vez mais complexa de que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam bem nos seus relacionamentos interpessoais. Muitas vezes, isso acaba sendo até mais relevante do que o aspecto econômico, porque se o ambiente de trabalho não é um ambiente de trabalho saudável, não adianta que, muitas vezes, o dinheiro que resulta daquela atividade, ele não vai ser suficiente em relação aos prejuízos de um ambiente que tenha problemas, que tenha brigas, que tenha rixas, que tenha situações que levem as pessoas a quadros de ansiedade, de depressão. Isso cada vez mais fica evidente. E mais ainda, chamo atenção para isso.
cada vez mais nós vemos processos judiciais que são resultantes, na verdade, da inadequação do ambiente de trabalho, onde medidas muito simples, como a forma de relacionamento, de tratamento, o respeito que se deve ter com as pessoas, não seja efetivamente observado. São coisas que muitas vezes não demandam tecnologia, não demandam inversão tecnológica de investimento financeiro, basta haver respeito, que é o mínimo que se deve ter em qualquer área. No ambiente de trabalho não é diferente. Essa norma NR1, nesse item, fala da NR7, e em relação a ela, a da NR7, eu compartilho com vocês o item 731, que fala que o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, PCMSO, ele é parte integrante de um conjunto muito mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde dos empregados. Muitas vezes o empregador acha que cumprindo determinadas obrigações em relação aos programas obrigatórios, ou seja, na elaboração de documentos que são contratados de especialistas, alguns de engenheiros de segurança do trabalho, outros de médico do trabalho que ajudem a elaborar e sejam responsáveis por esses documentos, está resolvida a situação. Não é assim. Na verdade, muito além do mero documento e da sua formalidade, são as observações, os cumprimentos das previsões desses documentos legais. Na verdade, o que se busca é que esses documentos não sejam apenas algo pro forma, só para mostrar para a fiscalização, mas que retratem todas as ações do empregador em relação ao ambiente de trabalho. Isso também em relação à parte da saúde médica. Muitas vezes, a gente imagina que por ser algo tão especializado, que demanda a ação de um profissional tão especializado como são os profissionais da área de saúde, especificamente da medicina, isso envolve poucas pessoas e é mais complexo, e basta ter o responsável que elabore, seja aquele que vai cumprir o programa, isso é suficiente? Não é. Na verdade, todos esses documentos, todos esses programas, eles têm que refletir a realidade do ambiente de trabalho. E por isso o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, ele tem que ser parte de um conjunto muito mais amplo de iniciativas da organização, quer dizer, da empresa. Em que área? Na área da saúde dos seus empregados. E por isso mesmo ele tem que estar harmonizado com o disposto nas normas regulamentadoras. Não pode ser um documento só pro forma. Ele tem que ser um documento muito mais amplo. Também, nesse mesmo caminho, a NR7, no outro item, o item 755, prevê, inclusive, que o médico responsável pelo Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, se ele observar inconsistências no inventário de riscos contido no Programa de Gerenciamento de Riscos, ele deve reavaliar todas essas situações em conjunto com os responsáveis pelo PGR, pelo Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, esses programas eles têm que conversar entre si. Não é algo que eu faço de forma estanque. Eu contratei com um engenheiro que me ajudou a fazer o Programa de Gerenciamento de Riscos, técnico de segurança do trabalho que me ajuda a fazer e a cumprir o Programa de Gerenciamento de Riscos. Contrato com um médico para ser responsável pelo Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional e isso ficar estanque, sem haver uma ligação. Não é assim. Na verdade, todos esses documentos têm que estar intimamente ligados a partir da realidade do ambiente de trabalho, das características de cada estabelecimento, das atividades que são feitas em cada estabelecimento, aonde então a gente consegue mapear os riscos a que os empregados estão envolvidos e não só, como a gente mencionou no início, riscos físicos, químicos, biológicos, aspectos de ergonomia e evitar acidentes, mas também aspectos psicossociais. Então, isso tudo acaba, por óbvio, refletindo na saúde dos colaboradores e, por isso, esse acompanhamento, esse controle que o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional vai fazer e deve fazer. Também chamo a atenção, né, de que na CLT
o artigo 154, ele prevê que as empresas também estão obrigadas ao cumprimento de disposições que estejam em códigos de obras, em regulamentos sanitários de estados, municípios, e não apenas o que está na legislação trabalhista em relação a um ambiente de trabalho saudável. E aqui eu chamo a atenção para vocês do seguinte aspecto: a nossa legislação de tutela ambiental, ela inclui também o meio ambiente. E desde a Constituição Federal, as competências para legislar e, por isso mesmo, também fiscalizar os aspectos ambientais da sociedade incluem o ambiente de trabalho. E, por isso mesmo, são competências que não são, por exemplo, exclusivas da União, não são competências exclusivas do município e nem do Estado, mas são o que a gente chama de competências concorrentes. O que são competências concorrentes? Significa que a União vai atuar nessa área, mas o Estado pode atuar nessa área e o município também pode atuar nessa área. Ou seja, em relação a aspectos ambientais que não diz respeito só à biota, ao meio da natureza, mas também diz respeito ao meio antrópico, quer dizer, os relacionamentos pessoais e interpessoais, envolve também o ambiente de trabalho. É possível que também, ao nível municipal e estadual, vigilância sanitária municipal, vigilância sanitária estadual, secretarias municipais e estaduais de saúde e órgãos vinculados aos entes federados, inclusive estados e municípios, além da União, possam também atuar, possam também legislar, possam também fiscalizar o ambiente de trabalho. Por isso é muito importante que o empregador esteja atentando para isso. E esse artigo 154 ainda vai além. Ele diz que também devem ser observadas normas oriundas de negociação coletiva de trabalho, como convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Então, nessa área ambiental, o conjunto normativo ele é muito amplo. A gente já sabe que as próprias normas regulamentadoras são muito amplas e muitas vezes o empregador não consegue acompanhar todas as suas disposições. Pois bem, não bastam apenas o conhecimento dessas normas, são de âmbito federal, editadas pelo Ministério do Trabalho, ainda que passando por um processo tripartite que vem sendo reduzido com o passar dos anos, mas exige-se ainda a participação da sociedade, mas também normas estaduais, municipais e também normas coletivas têm que ser observadas. Então, nesse caminho, chamo a atenção para vocês de que, no caso do setor de rochas, aqui do Estado do Espírito Santo, nós temos algumas disposições também. Não são muitas, exatamente porque, como nós sabemos, o setor de rochas ele tem uma representatividade a nível estadual, porque está presente em várias regiões do Estado do Espírito Santo, não só no sul, na região norte e noroeste, mas também na região central, na região de montanha do estado, tanto na região urbana quanto na região rural, especialmente na região rural. E por isso mesmo, então, o cuidado de não inserir muitas disposições na convenção coletiva, agravando ainda mais o ônus de cumprimento de normas por parte do empregador, além da norma legal. Mas algumas disposições estão na convenção coletiva. Por exemplo, a cláusula 8ª da convenção coletiva atual, no seu parágrafo 1º, prevê numa situação específica de que a empregada gestante ela terá que ser imediatamente realocada de área ou função se ela estiver exposta a situações de risco na sua gravidez em relação às funções normais de trabalho. E esse realocamento de área ou função basta ser comprovado por um laudo médico. Então, essa é uma realidade que as empresas devem estar atentas. Nós estamos acompanhando também a evolução do mercado de trabalho. Os sindicatos trabalhadores já começam a abordar o setor patronal em relação ao mercado de trabalho da mulher. A mulher já vem ocupando naturalmente
muito mais postos de trabalho do que tradicionalmente eram feitos antigamente, né? Se a gente tinha até pouco tempo atrás uma proeminência maior da atuação feminina nas áreas administrativas, a gente já começa a ter uma participação feminina incisiva em outras áreas também, inclusive da indústria, inclusive na área de produção. Então, o nosso setor já vai começar a ter que tratar de maneira muito mais ampla sobre a participação da mulher no setor de rochas ornamentais e não só na área administrativa. Então, por exemplo, em relação não só à tutela sobre a constituição orgânica da mulher, diferenciando-a da constituição orgânica do homem, que é natural, e por isso normas diferentes que existem na legislação, como na CLT, por exemplo, no trabalho de remoção de pesos, os limites para as mulheres são menores do que em relação aos homens, a legislação já prevê isso. Além disso, há todo um cuidado em relação à proteção da maternidade, tanto para a preservação da vida e saúde da mãe, quanto da criança que está sendo gerada. E por isso, a convenção coletiva prevê que na gravidez, se houver exposição a risco na gestação, basta o laudo médico para que ela seja realocada de área ou função. Outro ponto também previsto na convenção coletiva é em relação à questão das ausências motivadas por problemas de saúde e que devam ter comprovação através do competente atestado médico. Esse é um ponto sensível. Nós sabemos que, né, no caso de indústrias, principalmente, em que há uma absorção muito grande de mão de obra, diferente de comércios que geralmente têm uma absorção menor de mão de obra, e no caso, então, do setor de rochas ornamentais, com todas as suas particularidades, as suas peculiaridades, a questão de controle de atestados médicos para justificar ausências por problemas de saúde sempre era um problema, sempre tem sido um problema, né? Primeiro que, por óbvio, dado as deficiências do sistema público de saúde, muitas vezes nós temos casos em que atestados médicos são fraudados. Isso já tem levado a processos, inclusive judiciais, contra médicos profissionais que, em algumas vezes, como já chegamos ao conhecimento, chegou ao nosso conhecimento no passado, assinavam blocos e deixavam à disposição das pessoas em branco para preencher atestado. E, por conta de toda essa fragilidade na emissão e controle de atestados médicos, recentemente o Conselho Federal de Medicina desenvolveu um sistema, uma plataforma para atestados médicos digitais. E, por isso mesmo, hoje a gente já tem uma outra realidade que, aos poucos, vai sendo implementada. Era para ter entrado em vigor essa plataforma no ano passado, foi adiada mais alguns meses, dada, obviamente, a complexidade de que todos estejam se inteirando sobre a emissão do atestado médico digital, né? Então, a nossa convenção coletiva, na cláusula 38, ela prevê que o empregador ele tem que fornecer ao trabalhador um comprovante do recebimento do atestado médico, ou seja, a entrega do atestado médico tem que ser efetivamente comprovada, tanto o empregador recebendo o atestado médico, quanto comprovando para o empregado que o recebeu, ou seja, um sistema de controle que efetivamente exista, né? Como também informar o empregado o recebimento quando se tratar da emissão de um atestado por plataforma digital que venha a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que é esse caso que a gente está aguardando. Então, tanto no documento físico quanto no documento digital, é necessário haver um controle, um acompanhamento por parte do empregador. E isso vai muito além só da mera formalidade de receber, acompanhar e tratar um atestado médico. Na verdade, faz parte de todo um conjunto de ações que visa acompanhar a situação de saúde do empregado, para saber, por exemplo, até que ponto ele efetivamente precisa de um outro tipo de acompanhamento, de um outro tipo de assistência, se ele realmente está adoecendo. E isso não só se é fruto do trabalho, porque muitas vezes são problemas extra trabalho.
mas que a pessoa acaba trazendo também e vai refletir no mundo do trabalho. Então, isso tudo leva a uma necessidade de um controle sistematizado de recebimentos de atestados médicos, não apenas para ter uma prova de que recebeu, quer seja um atestado físico, quer seja um atestado digital, que tenha cumprido as formalidades legais do atestado médico, mas um tratamento dessa informação. E isso é extremamente relevante. Nós já temos, por exemplo, o caso da Previdência Social, aí já não é mais direito do trabalho, é direito previdenciário, né, em que a legislação previdenciária ela já prevê que, em face de afastamentos e dependendo da natureza do afastamento, a empresa ela vai ter que pagar uma contribuição previdenciária maior, que é o chamado FAP, Fator de Atualização Previdenciária, né, que pode tanto reduzir pela metade as alíquotas, determinadas alíquotas de contribuição previdenciária, como pode também dobrar os valores a serem recolhidos quando, em face desse fator de atualização previdenciária, o ambiente de trabalho não está sendo feito, não está sendo cuidado de forma correta, isso está repercutindo na saúde das pessoas, né? Também, ainda nessa cláusula, na cláusula 38ª da Convenção Coletiva, dessa vez o seu parágrafo 2º, prevê que o atestado médico ele tem que ser encaminhado à empresa em até 24 horas a partir do afastamento. E isso por qualquer meio eficaz de comunicação, inclusive por e-mail, até pelo WhatsApp, pelas redes sociais, não é? Sendo que, se for por via digital, o atestado físico tem que ser entregue até o dia do retorno ao trabalho. E isso tem que ser observado, tem que ser avisado para os empregados, para que, imediatamente após a ausência, o empregador seja notificado. O objetivo é exatamente essas ações de acompanhamento que o empregador deve fazer em relação à saúde física dos seus colaboradores. Então, por isso que é um conjunto de ações e essa parte de atestados é apenas uma dessas partes, que vai envolver os profissionais de saúde, os médicos responsáveis pelo controle médico de saúde ocupacional, os responsáveis pelo programa de gerenciamento de riscos, mapeando e acompanhando os riscos do ambiente de trabalho, e isso levando a ações, ações preventivas, ações corretivas, e isso tem que ser demonstrável. Com certeza, a partir da entrada em vigor da nova redação da NR1, nós vamos ter uma outra onda de fiscalização por parte do governo. O Ministério Público do Trabalho está atento a isso também, entidades sindicais, porque esse talvez esteja sendo hoje o grande gargalo nas atividades no mundo do trabalho. Se até algum tempo atrás os grandes gargalos eram os riscos físicos, químicos, biológicos, com a preocupação apenas pecuniária de se pagar ou não um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade, hoje a preocupação vai além, porque ela vai envolver o ser humano na integralidade, a necessidade do ambiente de trabalho ser saudável em todos os seus aspectos e a necessidade das empresas comprovarem ações sistematizadas, coordenadas, planejadas de acompanhamento, controle e ações efetivas dentro do ambiente de trabalho, certo? Por isso, então, a gente, chegando aí ao final dessa parte positiva, para poder abrir para algumas manifestações que vocês tenham, ou algumas dúvidas também, ações recomendadas dentro desse panorama. Em primeiro lugar, promover a ergonomia e a saúde mental, ou seja, no aspecto de ergonomia, os setores, as atividades, os estabelecimentos serem pensados, serem repensados, serem analisados, para que efetivamente situações como de posturas, como de práticas, não levem a um adoecimento físico por parte das pessoas, certo? A gente tem uma realidade hoje, por exemplo, em que se discute na Europa e já se discute aqui no Brasil, como vocês sabem, já há projetos em tramitação no Congresso Nacional discutindo redução de carga horária, de jornada de trabalho semanal, aonde há argumentos que são colocados para redução de jornada de trabalho
número de dias de trabalho na semana, por exemplo, é justamente em relação à exposição da pessoa a riscos no ambiente de trabalho, problemas com ergonomia, que também devem ser observados independente do local onde a atividade é exercida. Isso porque muitas vezes imaginar que o empregado vai deixar de trabalhar 5 dias, 6 dias no estabelecimento do empregador, vai trabalhar 1 dia, 2 dias em casa, em home office, por exemplo. Mas no home office, ele também tem que ter essas cautelas. Nós sabemos, por exemplo, que a partir de 2017, com a Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, que inseriu disposições na CLT sobre o chamado teletrabalho, onde o home office é uma das modalidades, né? Há necessidade de que empregados em regime de teletrabalho, como home office, sejam cientificados das cautelas a serem tomadas em relação a problemas de saúde e segurança do trabalho, inclusive de ergonomia, porque às vezes o problema não é só no estabelecimento do empregador, às vezes em casa, luz inadequada, uma cadeira inadequada, pode levar a um problema de saúde que depois vai levar ao afastamento do trabalho também, né? Saúde mental, essencial, cada vez mais nos dias de hoje, principalmente então, né? E, como eu falei para vocês no início, a próxima palestra a gente vai falar especificamente sobre a saúde mental, especificamente sobre os riscos psicossociais, especificamente sobre as repercussões jurídicas dessa nova análise que tem que se ter no ambiente de trabalho, que é parte integrante do ser humano. Não tem como você imaginar apenas aspectos materiais, físicos, né, da pessoa, separando do aspecto mental. Então, a promoção da saúde mental, que também muitas vezes não vai depender de muita tecnologia, de muito investimento em dinheiro, vai depender muitas vezes de coisas muito simples, de comportamentos, de hábitos, de culturas que são colocadas de forma muito natural e deveriam ser de forma muito natural, mas que devem necessariamente atingir toda a organização. Não deve ser apenas algo privilegiado para um grupo de empregados, colaboradores, por exemplo, da direção, da administração, mas que seja algo sistematizado, inclusive, por exemplo, que a gente chama pessoal do chão de fábrica, da área de produção. Mas muitas vezes eles não têm instrução, mas não precisa ter instrução para ter respeito no trato com as pessoas. Isso tudo é preciso fazer um trabalho de conscientização, porque isso também não se faz de uma hora para outra. É um trabalho reiterado, é um trabalho constante. E entra aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tem que haver essa prática constante de tratamento adequado, respeitoso entre as pessoas, para levar nessa promoção da saúde mental. Incentivar atividade física e hábitos saudáveis. Isso é fundamental também na manutenção da saúde física, né, no ambiente de trabalho, para ter relações de trabalho saudáveis, porque a atividade física, a gente não está falando do trabalho, a gente está falando de uma atividade física que seja algo prazeroso, que seja algo que até organicamente prepare as pessoas para o exercício do seu trabalho no dia a dia. Isso envolve, por exemplo, ações que muitas empresas já fazem, como ginástica laboral, como um momento de alongamento, não é? Porque nosso corpo ele não é uma máquina. As próprias máquinas elas precisam de manutenção para poder funcionar direitinho. Nosso corpo, que é, nesse aspecto, uma máquina perfeita que, né, Deus fez, ele também precisa desses cuidados. Então, uma ginástica laboral que seja incentivada, atividade física. Algumas empresas têm, por exemplo, convênio com academias para poder estimular as pessoas a fazerem uma ginástica, uma atividade física, quer seja uma musculação ou uma atividade aeróbica. Isso também vai ser importante. Hábitos saudáveis, que envolvem não só a própria atividade física, mas, por exemplo, a alimentação saudável, para evitar, de repente, um sobrepeso, para que a pessoa esteja se alimentando de forma adequada. Hábitos saudáveis, evitando, por exemplo, determinadas situações de vícios que vão trazer problemas à saúde, como, por exemplo, o uso do fumo, tabaco, álcool em excesso. Isso tudo são ações que as empresas podem incentivar os empregados
na atividade física, em hábitos saudáveis, e que vai traduzir em um ambiente saudável, vai cuidar da saúde física dos seus colaboradores. Realizar palestras e acompanhamento constante. Então, as empresas vão constantemente promover palestras que envolvam esses cuidados na saúde física, na ergonomia, na saúde mental, em hábitos saudáveis, em evitar práticas que muitas vezes são toleradas socialmente, mas que vão trazer risco para a saúde. Então, essas palestras de conscientização ajudam, porque, mais uma vez, né, de tanto você falar, de tanto bater, a pessoa muitas vezes acaba se conscientizando na necessidade de modificar um comportamento, inclusive no trato com o seu colega de trabalho, né? O acompanhamento constante. Então, essas ações que a legislação agora exige do empregador, como, por exemplo, a gente citou a nova NR1, que vai entrar em vigor em maio próximo, tem que ser algo constante, tem que ter um acompanhamento constante, não é fazer uma vez só e largar para lá. Tem que ser algo sistematizado, tá certo? E, por fim, oferecimento de benefícios e um ambiente que melhore a qualidade de vida. Obviamente que quando a gente fala de benefícios, cada estabelecimento, cada empresa tem a sua realidade, tem o seu porte, tem aquelas que têm um porte maior e que podem, por exemplo, oferecer um plano de saúde, quer seja contributário ou não, quer seja participativo ou não, mas isso é um benefício e cada vez mais relevante, principalmente no nosso contexto brasileiro, em que a saúde pública ainda não é suficiente, né, muito deficiente em várias situações, em vários casos, né, mas aquelas que não podem propiciar um plano de saúde, ela pode propiciar um tipo de benefício que dê uma ênfase na melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, nós inserimos na convenção coletiva agora, recentemente, o benefício da alimentação, do auxílio alimentação, que agora é obrigatório. E aí, então, o objetivo disso é que, por óbvio, o empregado, a empregada tenha mais recursos para conseguir se alimentar melhor, né? Como a gente vem destacando para vocês, a legislação, quando trata do auxílio alimentação, ela vai falar sobre a alimentação no âmbito do programa de alimentação do trabalhador, que tem normas próprias, que tem particularidades próprias, onde o objetivo não é simplesmente dar um dinheiro a mais para o empregado, porque se fosse assim, seria, na verdade, salário indireto. E por isso mesmo é vedado o pagamento do auxílio alimentação em dinheiro, porque o objetivo é que haja instrumentos para aquisição de uma alimentação saudável ou o próprio empregador forneça essa alimentação saudável através de cestas básicas ou através de alimentação preparada no ambiente de trabalho, e a norma coletiva agora prevê tudo isso. Então, já é um passo nesse sentido. Algumas empresas, inclusive, vão além do que está na convenção coletiva, por exemplo, em relação ao valor, que na convenção coletiva é um valor mínimo, algumas praticam um valor maior, outras vão além de conceder um ticket, por exemplo, elas vão conceder o alimento preparado no local de trabalho, não só para as principais refeições, almoço durante o dia, jantar para quem trabalha à noite, mas também lanche, café. É uma questão que cada empresa faz dentro da sua disponibilidade, da sua realidade, mas são esses benefícios que cada vez mais atraem e retêm pessoas. As pessoas vão, com certeza, procurar se manter num contrato de trabalho onde não só o salário seja adequado, mas que os benefícios que a empresa dê sejam benefícios que melhorem a qualidade de vida dela. E a parte da saúde é fundamental, a alimentação entra, obviamente, nesse contexto também, né? E, por fim, o ambiente como um todo, seja um ambiente que melhore a qualidade de vida, né? Ou seja, como eu falei, é um conjunto de ações que muitas vezes demanda muito pouco, basta a cordialidade, o respeito no trato de uns para com os outros, isso vai trazer um ambiente que melhora a qualidade de vida e, óbvio, vai repercutir no resultado, na produtividade, na falta, no pouco absenteísmo, na frequência mais constante ao trabalho, com bons resultados para todo mundo, tá certo? Então, eu termino essa parte expositiva com essa figura, né, mostrando aí um momento de uma ginástica laboral
mas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque, ao mesmo tempo que eles estão fazendo um alongamento no início da jornada de trabalho, nessa ginástica laboral, a ênfase na cabeça, né? A cabeça voltada para cima, num simbolismo muito grande, né? De que a nossa mente tem que estar bem, a nossa cabeça tem que ter, né, as condições para a gente poder estar se sentindo bem, se relacionando bem, para começar o dia bem, exercer as nossas atividades. A pressão do ambiente de trabalho é natural, o mundo corporativo é um mundo complexo, o mundo do trabalho é complexo em qualquer atividade, porque a vida é complexa em todas as suas áreas também, mas a gente tem que entender as limitações e as necessidades e as ações que a gente pode fazer para tornar esse ambiente cada vez mais saudável e os resultados virem naturalmente, tá certo? E aí concluo essa fala, né? Cuidando da saúde física para manter relações de trabalho saudáveis, compartilhando essa fala do rei Salomão no seu livro de Provérbios, né, que diz que a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, quando diz que a alegria faz bem à saúde, está falando sobre os relacionamentos, né? Ou seja, a pessoa se sentir bem, ela se relacionar bem com quem ela está, inclusive no ambiente de trabalho, isso vai fazer bem para a saúde dela, vai fazer bem para a saúde das pessoas que estão ao seu lado, da sua família, isso vai fazer bem para a sociedade. Agora, ao contrário, se a gente não tiver cuidado em relação ao ambiente de trabalho, à saúde das pessoas que trabalham com a gente, isso vai trazer tristeza, é como morrer aos poucos, como disse o grande sábio rei Salomão, tá? Então, eu agradeço a atenção, né, os meus contatos, vocês já os têm, tanto de e-mail quanto de telefone. Como eu falei antes, todo esse material, como sempre, ele está à disposição de vocês, né, pelo sindicato, e deixando aí agora, voltando à tela normal, como a gente sempre faz, ao final dessa parte de exposição, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós acabamos de compartilhar, estou à disposição. Se quiser usar o chat para poder fazer pergunta, pode usar o chat. Se quiser abrir o microfone ou a câmera, fica à vontade também. Alguma pergunta, gente, alguma dúvida sobre esse tema, sobre essa temática, sobre esses pontos das normas que eu coloquei? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida?